sempre estou aqui falando com vocês dessa coisa da utilização de CPF por farmácias, né? Já falei para vocês uma série de vezes dessa questão, dessa prática, que ela não é correta, tá? Ela é uma prática ilegal mesmo. O que você está falando? O que você está falando, Rafael? Tô falando de você dar o seu CPF e os caras te derem um baita de um desconto no medicamento, porque você forneceu o seu CPF. Por que que essa prática ela é confusa, ela não é muito clara? Porque eles não falam o que vão fazer com seus dados. E a maneira de pedir é a mais absurda possível. Ontem mesmo, eu precisei ir na farmácia comprar alguma coisa lá e a moça chegou para anotar na mão dela o meu CPF. Falando assim para mim, me fala o seu CPF. Falei, por quê? Ah, não, é para eu ver se você tem desconto. Então eles não perguntam para você assim, olha, eles não falam assim, me dá o seu CPF para que eu possa. Não, eles simplesmente chegam e falam, me fala o seu CPF e não esclarece. E por que que eu estou falando disso? Porque aqui, gente, a gente tem uma autarquia, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que trata do tema proteção de dados, que é regido pela querida Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709 de 2018. E a NPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, conclui o processo de fiscalização de redes de farmácia e determina ajuste de conduta no tratamento de dados pessoais. A Raia Drogasil terá que implementar medidas de regularização e responderá a processo administrativo sancionador. A Febrafar precisará adotar plano de conformidade e a Stix teve processo arquivado. Então, gente, aqui, claro que eu não vou ler tudo isso aqui para vocês, mas olha só, decidiu por aplicar, a CGF decidiu por aplicar medidas preventivas em relação à rede Raia Drogasil e à Febrafar e instaurar processo administrativo sancionador em relação à Raia Drogasil. O que isso quer dizer, gente? Primeiro lugar, eu acho esse processo administrativo ele já foi instaurado. Ele já foi instaurado. A farmácia parou de pedir o CPF? Não. Ontem mesmo me pediram. E essa notícia não é de hoje. Não é assim tão atual, mas não é de hoje. Essa notícia ela já teve o tempo para que essa rede parasse de pedir, mas continuam pedindo. Então, a medida preventiva aplicada à Raia Drogasil determina que deve ser oferecido aos clientes um programa Universe, uma forma de verificar a identidade alternativa à biometria. A empresa também terá que facilitar o acesso dos clientes às informações sobre o tempo de armazenamento dos seus dados pessoais. Por fim, a rede de farmácia deverá apresentar à NPD uma série de informações e documentos, especialmente sobre como os dados pessoais sensíveis são usados para criar perfis sobre o compartilhamento de dados com a empresa RDADS do grupo Raia Drogasil. Então, veja, se você não sabia disso, vai aqui a informação. Quando você fornece o seu CPF para a farmácia, ela está compartilhando e não se sabe exatamente para quê. Pode ser para fins de marketing, pode ser para monitorar o seu comportamento, pode ser para monitorar a sua saúde. Então, imagine só, você é uma pessoa que compra muitos remédios, você está sempre doente, parece, né? Isso pode ser compartilhado com o plano de saúde? E se seu plano de saúde vier mais caro na renovação? Você não faz ideia. Pode ter sido por aqui. Uma farmácia pode ter compartilhado os seus dados com alguma empresa que você não faz ideia. E eles não deram a transparência para você. Por isso aí viola diretamente a LGPD, que está lá dentro dos seus princípios, que deve ter transparência, gente. Então, é um absurdo, eu sempre achei um absurdo essa coleta de CPF
para fornecer desconto, porque você está vendendo o seu dado. Essa é a real. E não deveria acontecer isso no ordenamento jurídico que tem uma lei como a nossa, tá? Então, eu fico feliz que a NPD está se movendo, está se mexendo, para sim verificar o que está acontecendo aqui e como que eles fazem isso, tá? Então, a coordenação ainda tem aqui uma pequena informação que eu acho legal passar para vocês, ó. O coordenador geral de fiscalização, Fabrício Lopes, explica que as medidas preventivas aplicadas não são sanções, e sim uma determinação expressa da fiscalização da ANPD, indicando as ações que as empresas fiscalizadas devem adotar para corrigir os problemas identificados. O não cumprimento dessas medidas, contudo, pode resultar na abertura de um processo sancionador e no agravamento das sanções eventualmente aplicadas. Conclui. Bom, né? Vamos ver aí cenas dos próximos capítulos e vamos torcer para que a NPD, se tiver que multar, multe mesmo, porque os nossos dados, eles têm muito valor. E já teve indício e multa, né? Vamos lembrar que teve multa de 8 bilhões lá na Raia Drogasil, e os caras não param de fazer isso, tá? Pelo Procon. Teve multa pelo Procon, não pela NPD. Agora, a NPD está fiscalizando.